E aí, meus amigos do Revisão, tudo certo? Vamos aqui falar um pouco de jurisprudência. Teve um julgado agora, bem recente, mês passado do STJ, muito importante e que atualiza um conteúdo que o STF já vem trabalhando desde 2007. Por isso vamos tratar disso agora. Vamos falar de direito de greve dos servidores públicos. Antes disso, te convido a se inscrever aqui no canal, que a gente sempre traz conteúdo útil e importante para procuradorias. Deixa o like se gostar do vídeo e ativa o sininho aí para receber as notificações e não perder nenhum vídeo nosso. Vamos lá. Falando de direito de greve dos servidores públicos, a gente começa pelo fundamento legal. Na verdade, é um fundamento constitucional, tá? Artigo 37, inciso 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Ótimo. Servidor público pode fazer greve? Pode, nos termos da lei. Que lei? Nunca fizeram, tá? A Constituição ela é novinha, ela tem só 35 anos, e nesses 35 anos o Congresso Nacional ainda não conseguiu fazer uma lei de greve para os servidores públicos. E o STF teve que se pronunciar a respeito, através de uns mandados de injunção, e o STF falou, olha, ok, já que tem que ter uma lei, vamos aplicar aqui a Lei Geral de Greve para a Iniciativa Privada, a Lei 7783, tá? Vou abrir parênteses aqui, só uma curiosidade. Quem apresentou esse mandado de injunção foi um sindicato, tá? E aí, tava lá. Quando o advogado do sindicato sacou que o STF poderia aplicar essa lei geral para os servidores públicos, esse sindicato ele quis tirar o mandado de injunção, e aí o STF não deixou, sabe? Por quê? Porque para o sindicato, para os servidores públicos em geral, era melhor não ter regra nenhuma para as greves, né? Por quê? Porque eles estavam fazendo greve mesmo, e tudo bem, estava sem lei e seguia sem lei. Quando o STF falou, olha, tem que aplicar aqui a lei geral, aí começou a ter um monte de limitação para a greve no serviço público. Inclusive uma limitação muito relevante, que é o que a gente vai analisar no final desse vídeo, que é o desconto dos dias parados. Ou seja, quem faz greve tem esse período que ficou em greve descontado do salário. A gente vai chegar lá. Vamos lá. E aí, todo servidor público pode fazer greve? Não, tá? Quem não pode fazer greve? Militares, ok? E quem é militar no Brasil? Na esfera estadual, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, e na esfera federal, Forças Armadas, tá? Esses agentes públicos militares não podem fazer greve. Além deles, o STF, lá em 2017, falou, olha, todo mundo que trabalha com segurança pública fica igualmente proibido de fazer greve, tá? Quem trabalha com segurança pública? Essa Constituição resolve pra gente. Polícia Federal, Rodoviária Federal e Ferroviária Federal, Polícia Civil e policiais militares e corpos de bombeiros. Esses 5 incisos são redação originária da Constituição, estão na Constituição desde 88. Em 2019 ganhamos um inciso novo, polícias penais, federal, estadual e distrital. Quem que é polícia penal mesmo? É o pessoal que cuida dos presídios, tá? São os antigos agentes penitenciários. Eles também fazem parte do sistema de segurança pública, conforme a redação atual da Constituição, e, portanto, não podem fazer greve. Ótimo. E aí, o STF falou, olha, esses agentes da segurança pública, eles não podem fazer greve. Ok, mas eles podem solicitar uma mediação, tá? Ali, geralmente junto ao Tribunal de Justiça, tá? Uma mediação para conversar com os representantes do poder público e demonstrar as insatisfações da carreira, fazer as reivindicações salariais, de condições de trabalho e tudo mais. E o poder público, ele é obrigado a participar dessas mediações, tá? Ele não é obrigado a fechar nenhum acordo, ele não é obrigado a concordar com nada na mediação, o poder público, mas ele é obrigado a participar. Isso é conteúdo aqui julgado pelo STF em 2017. Ok. Agora,
Vamos falar de quem pode fazer greve. Servidor público que não trabalha com segurança pública pode fazer greve. Ótimo. Esse tempo que o servidor público ficou parado, ele recebe salário? Não, nós veremos isso. Mas tem duas exceções. E ele recebe, então, ele não recebe o salário, mas pode ser negociado isso? Aí pode. Olha só, vamos começar aqui pelo STF. Em 2016, a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrente de greve. Observe o verbo usado pelo STF, deve, tá? Não é pode, ou seja, o gestor público ele tem a obrigação de descontar os dias parados. Ótimo. Só que é permitida a compensação em caso de acordo. Além disso, se o poder público agiu ilicitamente, também não teremos o desconto. Vamos lá. Vamos organizar esse raciocínio. Qual é a regra? A regra é: o servidor público pode fazer greve e os dias parados são descontados do salário. Essa é a regra. Temos duas exceções aqui. Primeira exceção: é possível que seja feito um acordo de compensação. E nesse acordo de compensação, pode ser previsto que não haverá desconto do salário, tá? Então, por exemplo, técnicos e analistas da Justiça Federal fazem greve. Imagina esse cenário. Vão lá entrar em greve. 15 dias depois, saíram da greve. Pode ser feito um acordo falando, olha, já que os técnicos e analistas ficaram parados e eles atrasaram os processos aqui por 15 dias, eles vão passar 2 meses trabalhando 2 horas a mais por dia para tirar esse atraso nos processos. Pode ser feito esse acordo e esse acordo fala, olha, os técnicos e analistas que trabalharem essas 2 horas a mais por dia não terão os dias de greve descontados. Pode ser feito esse acordo. A segunda hipótese é quando o poder público age ilicitamente. Qual é o exemplo típico aqui? Atraso de salário. Se o poder público atrasa o salário do servidor, ele não pode reclamar da greve, tá? Vou dar um exemplo aqui que não é exatamente poder público, porque é um exemplo que envolve uma concessionária de serviço público, mas serve para você entender a lógica. Olha só, eu sou procurador do estado de Mato Grosso, moro em Cuiabá, e aqui em Cuiabá, semana passada nós tivemos uma greve dos motoristas de ônibus. E paralisou, né, gerou uma série de transtornos na cidade, porque não tinha ônibus circulando e tal, pelo menos não na quantidade normal. E qual era a reivindicação, qual era a pauta dos motoristas? Receber o salário, porque eles não estavam recebendo salário. Veja, se atrasar salário não for um ato ilícito do empregador, nada mais é, né? Então, se o poder público atrasa o salário do servidor, o servidor pode fazer a greve e, nessa circunstância, não há hipótese de desconto da remuneração. Bacana? Bacana. Agora, finalmente, chegamos no julgado recente do STJ, que é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo de atualização aqui no nosso canal no YouTube. Veja, pode descontar, pode não, deve descontar os dias paralisados, exceto se tiver acordo de compensação ou se foi um ato ilícito do poder público. Ok. Então pense, não teve acordo de compensação e não é ato ilícito do poder público. Então vai descontar. Tem condicionantes para esse desconto? Olha o que o STJ falou aqui. A impossibilidade de obtenção dos registros acerca dos dias não trabalhados ou das horas compensadas não pode tornar-se um óbice para reconhecer o direito da parte autora em descontar os dias não trabalhados. A parte autora aqui é o poder público, tá? O que o STJ decidiu aqui no fim das contas? Falou o seguinte, teve os dias de greve. Nesses dias de greve, não teve o registro de ponto correto lá, sabe? Ah, ficou lá no ponto que estava em greve e tal. Não teve isso. Isso impede o desconto salarial? Não, não impede, tá? Então, o fato de não estar devidamente registrado certinho os dias de greve não impede o desconto da remuneração, segundo o STJ.
Até mesmo porque provavelmente o servidor público responsável por fazer essas anotações ali na folha de pagamentos também estava em greve, né? Então todo o serviço público ali fica prejudicado naquele órgão que está paralisado. E, além disso, segundo o STJ, o referido desconto, ou seja, o desconto na remuneração por força dos dias parados, somente será implantado após prévio procedimento administrativo em que será assegurado ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, esse tema, essa verificação dos dias parados já será verificada aqui no procedimento administrativo para o desconto, que procedimento esse necessariamente deve garantir contraditório e ampla defesa. Por isso, entendeu o STJ, o desconto pode ser feito nessas hipóteses, né? Greve, em que não houve o acordo de compensação e nem foi um ato ilícito do poder público, pode ser feito o desconto, mesmo que os registros dos dias não trabalhados não estejam exatos. Ok? Galera, é isso. Muito obrigado e vamos juntos.